o texto de Marcos capítulo 3, verso 13. Marcos 3:13, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Apenas esse versículo. Eu não sei como que são os seus relacionamentos. Existem pessoas que são mais fáceis de se relacionar, que aqui entra muita questão de temperamento, né, de educação. Tem pessoas de fácil relacionamento, tem pessoas que são mais difíceis. Relacionamento, na verdade, são coisas essenciais da nossa vida. Nós fomos criados para vivermos em comunidade, e queiramos ou não, nós sempre vamos estar nos relacionando com alguém. Nós nos relacionamos com pessoas durante toda a nossa vida e praticamente durante todo o nosso dia. E quando nós pensamos em relacionamento, nós poderíamos falar muitas coisas a respeito desse tema, mas eu gostaria de trazer apenas alguns detalhes e algumas dicas para simplificar o nosso relacionamento, quando nós pensamos nas coisas essenciais, ou nos nossos relacionamentos essenciais. O texto que nós lemos aqui de Marcos é um texto que fala de relacionamento, porque o texto nos diz que Jesus chamou para si aqueles que ele quis, e ele chamou e as pessoas vieram para junto dele. Esta referência, na verdade, é para os 12 apóstolos, mas é evidente que Jesus, ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada, ele chamou muitas pessoas para estar com ele, e as pessoas chegavam perto de Jesus, caminhavam com Jesus. Se vamos falar de relacionamento, a gente sabe que Jesus é modelo para nós, para muita coisa, mas essencialmente, quando você fala de relacionamento, é impossível você deixar de citar Jesus, porque Jesus é o mestre por excelência nessa arte de se relacionar com as pessoas. Jesus sempre chamou as pessoas para estarem perto dele, e Jesus sempre esteve perto das pessoas. Você não vai encontrar em Jesus qualquer tipo de discriminação. Jesus estava junto com os pecadores, tem hora que Jesus estava junto com os religiosos, Jesus estava junto das pessoas doentes, Jesus estava junto das pessoas necessitadas, Jesus estava na sinagoga, Jesus sempre estava se relacionando. Jesus tinha um relacionamento com seus discípulos, com a grande multidão. Jesus tinha um relacionamento com seus 12 apóstolos. Jesus tinha relacionamento desses 12 com 3, que era um relacionamento um pouco mais profundo, Pedro, Tiago e João, e tinha um relacionamento muito mais de amizade, muito mais íntimo com João, que o próprio João diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Jesus é mestre em relacionamento, nós podemos aprender com ele. E como a série de mensagens que nós estamos pregando no mês de março é Simplifique, nós falamos sobre simplificar a nossa fé no primeiro domingo. Na semana passada nós falamos sobre como simplificar o nosso estilo de vida, e agora eu vou falar com você sobre simplificar relacionamento. E eu vou usar 3 áreas muito importantes da nossa vida aqui: o relacionamento conjugal, o relacionamento com os nossos amigos e o relacionamento com Deus, porque são 3 áreas muito importantes e interessantes para nós, com as quais nós nos relacionamos durante todo o nosso dia. Portanto, você que é casado, preste bem atenção. Você que é noivo e namorado, preste atenção, porque você vai chegar lá. Você que ainda está lá no mar do esquecimento e no deserto, Deus vai preparar a metade da sua laranja. Eu creio, receba aí essa profecia em nome de Jesus. Mas você também se relaciona com seus amigos, e você deve se relacionar com Deus. Eu quero dar 3 conselhos para essas 3 áreas importantes aqui. A primeira coisa que eu quero mencionar sobre o relacionamento conjugal é que as coisas simples do relacionamento conjugal entre marido e mulher são as que mais faltam nos relacionamentos amorosos. Uma das coisas que eu sempre pergunto aos casais
que chegam para pedir conselho, ou casais, ou um dos cônjuges, que chega para pedir conselho: o que eu faço? Estou vivendo esse problema, estou vendo aquele problema. Às vezes alguns dizem: não, parece que eu já não amo mais como eu amava, antes ele era assim, agora ele é de outro jeito, né? Eu nunca esqueço um dia que a Iarinha, a esposa do Luiz Lauro, esteve conosco um dia, e ela disse assim, que ela sonhava em receber o seu príncipe montado num cavalo branco. Esse era o sonho de adolescente. Só tinha vindo o cavalo, o príncipe, não é? Às vezes é assim que acontece nos relacionamentos das pessoas. E uma das coisas que eu sempre pergunto para os casais, um para o outro: o que te chamou a atenção na vida dessa pessoa? Por que você se interessou por ele? E por que você se interessou por ela? E você começa a anotar a descrição que as pessoas fazem do que era o período de namoro e o período de noivado. E você vê o distanciamento que existe entre o que era e o que é. Por quê? Eu gostaria que você aprendesse com Salomão. Se tem alguém que pode nos ensinar a respeito de relacionamento, e tanto é que Jesus até usa, Paulo também usa a analogia do casamento como sendo um relacionamento entre Deus e a sua igreja, Jesus e a sua igreja, Jesus o noivo, a igreja a noiva. É tão forte isso, o relacionamento, que serve inclusive como analogia para o relacionamento de Deus com a igreja. Você imagina isso? Mas Salomão, o livro de Cantares, é um livro que você vai ver Salomão, o relacionamento de Salomão com a sua amada. E o texto que eu vou ler está em Cantares capítulo 7, versos de 1 a 9. Presta atenção nesse texto. Se você está com a sua Bíblia, abra aí na sua Bíblia. Eu não vou projetar o texto, só está a referência aí na tela. Olha o que diz Salomão: como são bonitos os seus pés, o seu andar é belo, você tem o porte de uma rainha, as suas pernas são bem feitas como joias, feita pelos artistas mais inspirados. Eu estou lendo uma versão bem contemporânea, Bíblia Viva. O seu umbigo é como uma taça cheia de vinho, a sua cintura é como um feixe de trigo cercado de flores do campo. Os seus seios são como os filhotes gêmeos de uma gazela. O seu pescoço é imponente como uma torre de marfim. Os seus olhos são claros como as piscinas de Hesbom, perto do portão de Bate-Rabim. O seu nariz é fino como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Como o Monte Carmelo é a coroa dos montes, o seu cabelo é a sua coroa. As suas tranças prenderam o rei. Como você é linda, como você é agradável, meu amor. Que prazer você me dá. Você é alta e elegante como uma palmeira, e os teus seios são os cachos da palmeira. Eu disse para mim mesmo: vou subir naquela palmeira e me agarrar nos seus ramos. Que os seus seios sejam como cachos de uvas, e o hábito tenha o perfume das maçãs, seu hálito tenha o perfume das maçãs. Que os seus beijos sejam como o melhor vinho, suave e doce, o vinho que faz acordar e falar os que estão dormindo. É lógico que aqui é o relacionamento de alguém que já estava casado, porque você vê uma descrição tão íntima, né, de um relacionamento, ele falando de pernas, falando de pescoço, falando dos seios da sua amada, as analogias que ele faz. Talvez você nunca tenha dito para sua esposa, para sua namorada, que ela era como uma gazela, mas aqui no texto coube muito bem. Mas quais foram os elogios?
que te chamou a atenção? Você vai perceber que o que os casais perdem ao longo da vida são as coisas mais simples, e a falta das coisas mais simples no relacionamento conjugal são as que causam problema na vida. Não é acrescentar coisas, porque ao longo dos anos as pessoas querem acrescentar algumas coisas. Não é acrescentar, é voltar àquilo que era importante na época do namoro e do noivado. Vou citar 3 coisas aqui que Salomão cita. Salomão corteja, ele corteja a sua amada. O cortejo, meu irmão, minha irmã, aquele cortejo que havia na época do namoro e do noivado, é uma coisa tão simples, mas os casais perdem. O elogio, como você é bonita. Talvez você vá dizer isso para alguém como eu, que já tem mais de 30 anos de casamento. Aí você fala assim, mas talvez, pode ser que a minha esposa é linda, desde que eu casei com ela, não mudou nada. Mesmo porque um abraço, um beijo, minha querida, você está me assistindo. Mas às vezes, a pessoa deixa de cortejar, de falar como a pessoa é linda. A beleza não é só exterior, porque você vai perceber que as coisas que mais chamam a atenção na vida, e as coisas que nos fazem ter laços mais fortes de relacionamento, não é a aparência, é o que tem dentro da pessoa. Por mais que a gente corteje a aparência, você vai perceber que caráter, valores, são coisas que chamaram a sua atenção, tanto para o seu cônjuge, quanto para o seu cônjuge, na verdade, tanto para o seu marido, quanto para a sua mulher. Então não perca o cortejo é uma coisa tão simples, falar que ama, que bom, estou feliz de viver com você, não sei como seria viver ao seu lado, elogiar, destacar as qualidades. Essas são as coisas que os casais perdem, a primeira coisa. E você vê, isso é tão simples. No namoro e no noivado, era uma das coisas que os casais mais faziam, cortejar um ao outro. E aqui Salomão está cortejando a sua amada. Então, o cortejo é uma coisa tão simples, gente. Você quer resolver os seus problemas de casamento? Volte a cortejar o seu marido. Marido, volte a cortejar a sua esposa, que você vai perceber que muita coisa vai mudar no relacionamento de vocês, porque isso é uma coisa simples que muitos perderam. E quando a gente perde as coisas simples, a gente começa a complicar a nossa vida. Eu aprendo com Salomão aqui a arte de cortejar, a arte de falar. Eu tenho certeza que no seu cônjuge tem qualidades que lhe chamaram atenção e que fizeram com que você se apaixonasse por ele ou por ela. Volte a cortejar essas qualidades, que você vai ver que o seu relacionamento matrimonial vai mudar. Você vai ver que a segunda coisa aqui é a questão da comunicação, porque não adianta só cortejar com os olhos, principalmente na mulher, para a mulher precisa ouvir. O homem corteja pelos olhos, mas a mulher pelo ouvido. A mulher quer ouvir o que Salomão estava dizendo aqui. A sua amada queria ouvir, falar a respeito. Ela precisa ouvir o amado falar as coisas importantes. O homem se desperta pelo olhar, a mulher pelo ouvir. São na verdade sentidos diferentes. Enquanto o homem é despertado pela visão, a mulher pela audição. E você precisa entender isso no seu relacionamento. Portanto, é importante que para a sua mulher, não adianta você trabalhar que nem o louco, para você dizer que você dá tudo para ela, se você não diz para ela que você a ama. Não adianta nada, porque talvez ela não vá conseguir interpretar o amor através do que você está dando. Ela vai interpretar o amor através do que você está falando. Quando vocês eram noivos, quando vocês eram namorados, vocês conversavam muito, vocês falavam sobre tudo, vocês não viam a hora de se encontrar, sentar junto e ficar falando.
E principalmente quando chega no noivado, a gente começa a falar não só do presente, a gente começa a falar do futuro. Nós vamos nos casar, aonde vamos morar, quantos filhos vamos ter. E aí a gente começa a sonhar juntos, os dois, o casal começa a sonhar as coisas que vão acontecer na vida, aquilo que eles projetam, aonde eu vou trabalhar, no que eu vou fazer, se vamos os dois trabalhar ou não, o seu trabalho você cuida das crianças. A gente define essas coisas, a gente vai conversando para definir essas coisas. Comunicação é uma coisa simples, faz parte do dia a dia, mas você vai perceber que os casais que estão com problema perderam a simplicidade da comunicação, perderam a simplicidade do cortejo e perderam a simplicidade da comunicação. Você vai ver que também a questão da aparência é muito importante, porque quando você, querido amigo, ia se encontrar com a sua namorada, com a sua noiva, você tomava aquele banho, né? Fazia barba, passava aquele perfume, ficava bonitão, não é? Talvez era um bonitão pela fé, não importa, mas era um bonitão. A namorada, a noiva, se arrumava, colocava a melhor roupa, se maquiava para encontrar, e quando eles se encontravam, aquele encontro glamouroso, porque a aparência não é tudo, mas ela faz parte. E aí os casais perdem isso, de um se preparar para o outro. O marido às vezes fica relaxadão, não é? A mulher também não se preocupa muito com essa questão de se preparar, de se vestir, de se maquiar. Às vezes simples coisas. Às vezes nós passamos mensagens, irmãos, para o nosso cônjuge de forma subliminar, que a pessoa só se arruma quando é para o outro, para sair para outro lugar, quando é para outras pessoas verem, mas para o seu cônjuge já não se arrumam mais, perdem. Então a aparência, você vê Salomão descrevendo a aparência da sua amada, e isso são coisas tão simples: cortejo, comunicação e aparência. Porque não importa se você ficou mais velho, se você ganhou mais peso, se você emagreceu, porque as coisas que conquistaram o cônjuge continuam lá ainda, e a pessoa que está junto com você ao seu lado te ama. Então não custa nada se preparar, se produzir para se encontrar com o seu cônjuge também. São coisas que nós tínhamos no namoro e noivado. Por isso eu sempre digo aos casais: nunca deixem de namorar. Nunca deixem de namorar, de caminhar juntos com as mãos dadas, abraçar, o beijo, o te amo, são coisas do namoro que não podem se perder no casamento. Relacionamento conjugal, quando ele está com problemas, afeta toda a nossa vida. Por isso, irmãos, que é tão importante, por isso que na Bíblia tem muita coisa falando sobre relacionamento conjugal. A analogia que eu disse no início de Jesus com a igreja é muita coisa, e nós precisamos atentar para isso. Então, meus irmãos e irmãs, simplifiquem, voltem à simplicidade das atitudes de namoro, que você vai ver que o seu relacionamento vai tomar novos rumos, ou talvez retomar o rumo que se perdeu. A segunda coisa com respeito aos relacionamentos interpessoais: seja simples nas suas expectativas com respeito aos outros, aos seus amigos e amigas, ou colegas. Muitas pessoas se frustram no relacionamento interpessoal. Por quê? O que é frustração? Frustração é o espaço que existe entre expectativa e realidade. Esse espaço entre expectativa e realidade chama-se frustração. Porque se a minha expectativa é muito alta e a realidade for muito baixa, esse espaço aqui é o espaço que eu vou sofrer de frustração. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender, irmãos, no relacionamento com as outras pessoas: não tenha grandes expectativas com o outro, com o seu colega, nem com o seu amigo. Não tenha grandes expectativas, porque se você tiver, você vai se frustrar.
Jesus, ele andou com 12 discípulos, um deles, na verdade todos os discípulos traíram Jesus, né? Todos. Eles fugiram, Pedro negou 3 vezes, mas Judas foi aquela pessoa que denunciou Jesus e que levou os guardas a prendê-lo. Caminhou 3 anos com Jesus. Judas estava caminhando 3 anos com Jesus. Judas era alguém de confiança de Jesus, era o tesoureiro de Jesus. Mas Jesus depositava confiança em Judas até o último momento, mesmo sabendo que ele o trairia. Eu aprendo aqui, irmãos, que a gente deve confiar em todo mundo, até que a pessoa prove que ela não é digna da nossa confiança. Infelizmente tem pessoas que um dia vão provar para você que não são dignas da sua confiança. E o dia que ela provar, infelizmente, ela vai ter que reconquistar. A confiança é uma coisa que se conquista. Muitas pessoas, na verdade, nos magoam, nos machucam, nos ferem. Essas pessoas abalaram a confiança que existia e talvez nunca mais recuperem, porque perdão e confiança são 2 coisas extremamente diferentes. Nós temos que perdoar todas as pessoas. Isso não quer dizer que nós vamos voltar automaticamente a confiar nelas. Você pode perdoar e deve perdoar, porque a Bíblia diz que você tem que perdoar. Mas a confiança, uma vez perdida, pode nunca mais ser restaurada. Então pense nisso. Talvez você se frustre, então não tenha grandes expectativas com as pessoas. Você vai ter verdadeiros amigos. Você vai ter muitos colegas. E você vai ter verdadeiros amigos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os seus amigos de verdade, aqueles que você pode contar, aqueles que você pode falar de coisas de você, coisas que só você, que você não compartilha com mais ninguém, aquelas pessoas da tua confiança mesmo, que você sabe que nunca vão te trair, você vai contar talvez nos dedos da sua mão, e talvez você não encha uma mão de pessoas que você pode contar de verdade. Amigos de verdade são poucos. Então saiba disso. Nem todo mundo vai ser seu amigo. Tem gente que é oportunista, que está junto com você porque ainda está consumindo alguma coisa de você. O dia que você não tem para dar, essa pessoa vai simplesmente esquecer você. Então entenda isso. Não sofra com isso. A gente sofre quando a gente não está preparado. A frustração é quando a gente fica alimentando expectativa muito grande de alguém. E aí a realidade é outra. E aí você vai sofrer. Simplifique seus relacionamentos. Simplifique a expectativa que você tem com respeito à vida das outras pessoas. Outra coisa, liberte-se da expectativa. Eu vou citar aqui o livro de Salmo capítulo 118, verso 8. O Salmo de Davi diz assim: é melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar no homem. Quem confia no homem pode ser, na maioria das vezes, grande maioria, vai se frustrar. A segunda coisa que eu quero citar para você: liberte-se das expectativas das outras pessoas, assim como você tem expectativas. Tem gente que se preocupa demais com o que os outros pensam dele. Se você se preocupa demais com o que os outros pensam de você, se as expectativas que os outros têm, e se você se baseia nas expectativas dos outros com respeito a você, você vai sofrer. Porque às vezes as pessoas nos julgam, não nos conhecem bem. Tem pessoas maldosas. Tem pessoas que às vezes simplesmente por uma falha podem frustrar o relacionamento que você tem com ela. Mas diga aí de 1 a 10. De 1 a 10. Quanto você se preocupa com o que os outros pensam de você? Quanto? Responda para você mesmo, de 1 a 10. Se o seu número for maior que 5, você já está na zona de perigo. Liberte-se disso. Seja simples. Não fique preocupado com o que os outros pensam. O que importa é o que você pensa de você e o que Deus pensa de você. Isso importa, porque Deus te conhece de verdade e você se conhece também. O que os outros pensam de você não importa, porque tem gente que vive a vida tentando agradar os outros, morre cedo, vai morrer logo, porque você nunca vai conseguir agradar os outros, nem sempre, nem todo mundo.
Mas se Jesus, que é Jesus, não conseguiu, você acha que você vai conseguir? Então o que os outros pensam de você não importa. Não importa. Se liberte desse tipo de pensamento. Importa o que você pensa de você. Quando você vive a vida simples assim, sem ficar vão falar, talvez para você, ou alguém vai falar para você que o outro pensa de você. Tem gente que morre por causa disso. Entra em depressão. Se liberta disso. Se liberta das expectativas que você tem nos outros e das que os outros têm de você. Pouco importa o que as pessoas pensam de você. Importa o que você pensa de você e o que Deus pensa de você. Paulo, em 1 Coríntios, que é o texto que está ali, capítulo 4, verso 3, ele diz assim: e eu tenho sido bom servo? Bem, não me preocupa o que vocês pensem disso, ou o que qualquer outra pessoa pensa. Paulo estava aqui, estava querendo se defender não, porque ele sabia quem ele era. Deus sabia quem ele era. Pouco importava o que as pessoas pensavam. Uma terceira coisa que você deve ter cuidado: não queira ser mais do que você é. O texto de Romanos 12:3 diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês, que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Tem gente que se acha última bolacha do pacote, que se coloca numa posição superior. Quem normalmente se coloca numa posição superior vai ser humilhado. Isso é regra da vida. Mas Jesus diz isso, que Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. E o mundo é assim, gente. As pessoas não gostam de gente soberba. Não queira ser mais do que você é. Mas aqui você tem que simplificar. Reconheça o seu verdadeiro valor. Só isso. Não tenha grandes expectativas nas pessoas. Não espere o reconhecimento do que você é, o reconhecimento das outras pessoas. E também não queira ser mais do que você é. Quando você sabe quem você é, de fato, pouco importa o que os outros pensam, porque você sabe quem você é. Reconheça o seu verdadeiro valor. Só isso. Porque Deus também te conhece e dá o devido valor à sua vida. E a terceiro e último detalhe aqui do nosso compartilhar sobre simplificar: faça o mínimo que Deus pede para você. Você percebe? Tem coisas simples para o casamento, tem coisas simples para o relacionamento interpessoal. É simples. A simplicidade do casamento, a simplicidade de você saber quem você é e reconhecer o seu valor, e a simplicidade do relacionamento com Deus. O que Deus pede de você? Deuteronômio, capítulo de número 10, versos 12 e 13, diz assim: e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de você? Olha só, a pergunta é essa: o que Deus pede de você? Somente isso, que você respeite e ame o Senhor nosso Deus, andando nos caminhos que Ele indica, servindo ao Senhor nosso Deus de todo o coração, toda a alma, e guardando os mandamentos que em meu nome lhe ordeno hoje, para o bem de vocês, na versão da Bíblia Viva. Então perceba que Deus também não pede muito de você. Ele pede simplesmente que você o respeite como Deus. É só isso. Como é que é o respeito? Você vai ver a palavra temor na Bíblia, em algumas versões temor. Temor quer dizer respeito. Temor não é ter medo. Temor é respeito. O que Deus pede de você é que você respeite Ele como Deus. De que forma? Deixando que Ele conduza a sua vida. Por isso que Ele fala: o que eu peço de você? Eu peço que você me respeite, que você me ame. Ele diz assim: e ande pelos caminhos que eu estou indicando para você. Respeitar a Deus como Deus, temer a Deus, é andar nos caminhos que Ele já tem definido. Deus já tem definido o seu caminho, os caminhos que nós devemos andar, os caminhos do reino.
Mas tem um caminho que é o caminho, não é um, é o caminho. Jesus é o caminho para voltar para Deus. Caminhe em Jesus, que se você estiver em Cristo, e Cristo em você, e você permitir, Ele vai levar você para todos os caminhos que Deus tem indicado. É isso que Deus quer. Você quer respeitar, quer um relacionamento simples com Deus? Deixa Ele guiar a tua vida. A segunda coisa, temer tem a ver com fazer o melhor para Ele, porque você vai ver que Deus diz aí: sirva ao Senhor nosso Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Temê-lo é servi-lo, é trabalhar para Ele. O quanto você tem trabalhado para Deus? Porque Deus só tem um trabalho para mim e para você, só tem um trabalho. O trabalho é a missão que Ele nos deu, mais nada. Você pode fazer muita coisa na igreja, muita coisa para os outros, mas se você não fizer o que Deus manda, não adianta nada. Você tem que fazer a missão, e a missão que Deus deixou para você. Aceite a proposta de Deus. Ele tem uma missão. Temer a Deus é andar em obediência, é obedecer a sua palavra. Leia a Bíblia, veja o que Deus pede para você fazer, o que Ele pede para você não fazer. O relacionamento com Deus simples é esse, de respeito é esse. Deixar Ele conduzir a sua vida, servi-lo, fazer o melhor para Ele, cumprindo a missão que Ele nos deu, e andar em obediência. Se você quer simplificar relacionamentos na área conjugal, na área interpessoal e na sua vida espiritual, são essas dicas que a palavra de Deus nos dá.